Boa tarde. Boa tarde. Eu, a acadêmica Andressa e a Ariana, iremos apresentar um trabalho sobre o artigo de nanocompósitos manufaturados por aditivos para aplicações em engenharia de tecido ósseo em uma visão geral. Ele foi publicado em 2020 e realizado por Lia Paia, que é uma engenheira química, o Salmória, o graduado em químico, e o Dachamir, engenheiro químico. Todos eles foram realizar a sua graduação numa Universidade de Santa Catarina. Esse trabalho, então, ele se encaixa na categoria de SLS, que é a sintetização seletiva a laser, uma tecnologia de impressão 3D que usa laser para fundir camadas tipo de pó de polímero, criando um objeto sólido. Então, o artigo aborda sobre uma reconstrução de ossos quebrados, né, por meio de engenharia de tecidos, que cria estruturas chamadas scaffolds, que é andaimes. Em inglês, né, seriam andaimes. Eles são como moldes que ajudam as células do corpo a crescerem e formarem um osso novo. Então, a tecnologia de impressão 3D é usada para fazer esses moldes com o formato exato que o osso precisa, né, além de deixar espaço para o sangue e nutrientes passarem. Então, eles também usaram materiais como nanomateriais, que é para deixar o processo mais eficiente, né? E ajudar o corpo a se recuperar mais rápido. Pode mudar. Então, assim, o osso do nosso corpo, elas são como estruturas bem planejadas, né? Com partes diferentes que trabalham juntos para dar força e flexibilidade. Então, ela tem duas partes. Tem a orgânica, que é formada por osteoblastos, falei errado, que constroem o osso, né? Então, osteoclastos que, que modelam o osso, além de fibras colágenas que deixam o osso flexível. E tem a parte inorgânica, que é composta por hidroxiapatita, que é um fosfato de cálcio, né? Que deixa os ossos resistentes e duros. E também tem dois tipos de estruturas, que são o osso cortical, que é a parte externa, que dá resistência ao impacto. Ele tem poucos espaços, porosidade até 30%, e seus poros são pequenos, cerca de 10 a 20 micrômetros. E o osso trabecular, que é a parte interna, que parece uma esponja. Ele tem poros maiores, cerca de 100 micrômetros, e muitos espaços vazios. Então, a porosidade dele é de 30% a 90%. E o que o deixa mais leve, mas ele é forte para aguentar o peso. Então, é como a gente vê essa tabela. Na tabela, ele mostra a porosidade, quanto porcentagem, né? A densidade, o modo de elasticidade que cada um tem, cada osso tem, e a resistência mecânica, que é uma resistência contra impactos, né? Que é a compressão, a tração e a flexão. E ali do lado temos a imagem dos ossos, e de acordo ele vai diminuindo mais. Então, apanha a parte mais macrômetra ali, aí vai diminuindo, vai ficando micrômetro, aí submicrômetro, né? E aí dá para ver todas as partes, como ela se encaixa ali, o nome de cada parte do osso ali que ele compõe na parte de microscópicos. Pode mudar. E dando continuidade, né, com a regeneração do tecido ósseo, como abordado em texto, a consolidação óssea mais comum é a indireta ou secundária, né, que é basicamente uma forma natural da cura das fraturas. E elas passam por 4 etapas. Tem a resposta inflamatória, que é células-tronco são ativadas e se diferenciam em condrócitos, formando cartilagem, e osteoblasto, formando osso. Então, o corpo reage ao machucado, enviando células para limpar a área e começar o conserto. Então, é praticamente isso. Formação de calo cartilaginoso, que é a cartilagem formada e mineralizada e substituída por osso. E tem a formação do osso primário, que é a matriz mineralizada, é remodelada em osso primário com osteoblastos, formando novo tecido ósseo, e osteoblastos remodelando a estrutura, que é o calo mole. Praticamente, ele vai, aos poucos, ele vai endurecendo e até formar um osso. E tem a remodelação, como ali já disse, que é o osso primário, é remodelado para restaurar sua estrutura original. Então, esse processo é mediado por fatores como o TNF, né? Interleucinas e BMPS, que ajudam na regeneração. Isso aí são umas proteínas, tá?
que ajuda na regeneração óssea e na formação da cartilagem. A consolidação direta, por sua vez, ocorre com fixação interna da fratura, é mais lenta, sem a formação de calo cartilaginoso. Então, como ali eu falei, mais um processo secundário, que é um processo mais natural, por sua vez, a consolidação direta, que seria a primária, como ela é mais lenta, então eles fazem muitas cirurgias, que é colocando placas e parafusos. E nos últimos anos, há biomateriais compostos por cerâmicas, osteocondutoras e polímeros biodegradáveis têm sido desenvolvidos para melhorar a regeneração óssea, podendo carregar BMPs como o BMP2, que são as proteínas. Essas proteínas aceleram a diferenciação das células ósseas e a formação do novo osso. Bom, característica, então. Os scaffolds, eles são estruturas, né, usadas, então, para a regeneração desses tecidos, proporcionando aí um suporte mecânico e estimulando a colonização celular. Eles devem ser biocompatíveis, não tóxicos e ter propriedades mecânicas adequadas. A porosidade, né, cerca de 90% e poros de 100 micrômetros, vai ser crucial, então, para a penetração celular e vascularização. Materiais como polímeros, colágeno, quitosana e inorgânicos bioativos, hidroxiapatita, vão ser usados, então, em scaffolds, favorecendo aí a regeneração óssea. Técnicas como a impressão 3D vão permitir aí criar scaffolds com geometria e porosidade controladas, imitando o microambiente celular para a regeneração óssea. Os scaffolds, eles devem ter resistência e propriedades semelhantes ao osso natural. Então, aqui nessa foto a gente tem mais ou menos como seria, né, esses scaffolds que devem ter essas características, como eu já havia falado, que são biocompatíveis, não tóxicos e propriedades mecânicas adequadas. Bom, as técnicas, então, de fabricação aditiva utilizadas nesse sentido. A manufatura aditiva, ela é uma técnica que permite a produção de scaffolds 3D com formas complexas e porosidade controlada, essenciais aí para a regeneração dos tecidos ósseos. A manufatura aditiva, ela pode criar scaffolds personalizados a partir, então, de imagens médicas, como tomografia ou ressonância magnética, combinadas, então, com técnicas de CAD. 5 processos principais, então, de manufatura aditiva são utilizados aí na fabricação desses scaffolds, que são a impressão 3D, a sinterização seletiva a laser, a estereolitografia, robocasting e disposição de modelagem fundida. A sinterização, então, seletiva a laser, ela utiliza pós finos, que são fundidos camada por camada com laser, criando, então, peças duráveis e complexas. Embora, né, ofereça alta precisão e versatilidade, o acabamento superficial ele pode ser áspero. Os scaffolds, eles podem ser feitos, então, de polímeros como PLA, PGA e PLGA, combinados com biocerâmica bioativas, como hidroxiapatita, para tornar, então, o material osteocondutor e reforçar essa estrutura óssea. Esses polímeros, eles se degradam naturalmente por hidrólise, e a impressão 3D, ela é altamente flexível e usada para criar scaffolds com diferentes materiais e geometria. Recentemente, então, a técnica ela tem sido aplicada em materiais metálicos e combinações de polímeros. E até mesmo proteínas, elas estão sendo incorporadas aí para melhorar as respostas celulares e a regeneração tecidual. Bom, então, suporte e revestimento. O tecido ósseo, ele tem a capacidade de regeneração, mas as fraturas mais complexas, elas ainda apresentam muitos desafios. Os biomateriais, como metais, titânio, aço, inox e polímeros osteocondutores, eles estão sendo desenvolvidos aí para imitar o tecido original. Embora os metais, eles sejam
eficazes, né, no suporte imediato, a rigidez deles e a não degradabilidade limita o uso e a regeneração óssea. Biocerâmicas, então, como albumina e beta-TCP, vão ser essenciais nos implantes ósseos devido, então, à sua biocompatibilidade e à capacidade de promover a ósseo-integração. A beta-TCP é amplamente utilizada, mas tem baixa resistência mecânica. Então, ela vai ser combinada aí com polímeros para estar melhorando as propriedades. E os polímeros, então, como o colágeno, ácido hialurônico e PLA, vão ser adicionados aí a essas estruturas cerâmicas para estar melhorando a resistência e promover a regeneração óssea. O PLA biodegradável e o colágeno, eles têm um papel vital na estruturação, então, do tecido ósseo. As proteínas morfogenéticas, elas estimulam a formação óssea, sendo usada, então, em combinação com materiais como quitosana e beta-TCP, e os estudos, então, indicam que as proteínas morfogenéticas, elas aceleram a regeneração óssea, aumentando, então, a formação de um novo osso e melhorando aí o processo de cura em modelos in vitro e in vivo. Esse estudo, então, ele concluiu, né, que a combinação, então, dessas técnicas de fabricação aditiva e o uso de materiais adequados, eles podem estar desenvolvendo aí scaffolds personalizados que vão estar contribuindo para a regeneração óssea. Então, nós agradecemos pela atenção de todos e até logo.